Boa, muito boa! Já entrou no ar mais um vídeo e mais um podcast do Golazzo, o podcast, o blog, o site, o canal que são fonte de cálcio. Essa voz aqui e essa cara também é de Adriano Bertin, o fundador do golazzo.com.br e apresentador de todos os programas aqui que envolvem o nosso assunto favorito, que é futebol italiano. Se você está acompanhando com imagens, já sabe o que está se passando por aqui. E se você está só ouvindo no nosso podcast, faço questão de explicar o motivo especial desse conteúdo, que é realmente muito especial. Mais uma entrevista exclusiva que a gente consegue trazer aqui para o nosso canal, para o nosso podcast, para o nosso site, sobre o futebol italiano, com um baita cara, mais de 10 anos aí disputando o campeonato italiano. Eu estou falando do zagueiro Danilo. Jogou no Udinese, Bolonha, Parma, no Palmeiras, também no Brasil, aceitou o nosso convite para bater um papo aqui no Golazzo. E, é claro, agradeço muito, muito mesmo, Danilo, ter aceitado aí o convite para falar sobre o nosso assunto favorito. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. É sempre bom bater um papo sobre futebol, ainda mais com o futebol italiano, né? Onde passei a grande parte da minha carreira lá, então vamos bater um papo legal. Muito obrigado, Danilo, mais uma vez. Até a gente estava falando aqui um pouco antes de começar que eu estou tentando lembrar as entrevistas que você deu ao longo da sua vida e eu não sei se teve assim alguma longa, assim, alguma coisa. Você nunca foi da entrevista, tanto quando finalmente saiu assim, a gente, beleza, vai rolar. Fiquei muito surpreso, viu? Porque nunca fui. Não é que eu nunca gostei. Sempre quando você é obrigado pelo clube na entrevista, você dá, mas ainda mais hoje que eu acompanho o futebol, as pessoas, o futebol tá chato, o futebol tá isso, então a gente procura evitar, para tudo que você fala pode criar polêmica, né? Então eu prefiro assistir futebol e conversar com pessoas sérias também, né? Como é seu caso também, a gente não ficar batendo papo só por bater, porque hoje em dia a internet está muito perigosa. É isso aí, porra, muito obrigado aí pelas palavras, estou verdadeiramente emocionado, porque eu sou palmeirense, né, vivi bastante a sua fase no Palmeiras, a gente vai falar sobre isso, mas começando do começo mesmo, queria saber o que você está fazendo agora, se você já se aposentou, né, como jogador, passou aí, como eu disse, esses mais de 10 anos na Itália e voltou para o Brasil, né, é isso? Isso, eu vou fazer agora, esse mês, não, maio, dia 23 de maio vai fazer 2 anos que eu parei de jogar, né? Sabe até a data? Sei, foi o meu último Mexe, jogo. né? Foi o meu último jogo no Parma. Aí eu fiz o curso da CBF, a licença B, né, de treinador, agora faço em julho a licença A. E estamos aí, estamos acompanhando alguns treinamentos. Eu tive semana passada 2 semanas com o Alberto Valentim, né, que é meu amigo, que eu joguei com ele no Atlético Paranaense, tive um contato com ele quando ele foi fazer o estágio na Udinese. Aí tô acompanhando, quem sabe a gente volta aí pro mundo do futebol. Mas você tá algum clube ou tá só realmente, sim, Não, passando, tô faz um passando, estudo? Ah, tá. isso, faço estudo, acompanho, porque por enquanto ainda não, né, não quero ter esse compromisso, porque eu vou voltar à rotina, né, que eu tive durante 20 anos. Então, acho que tudo tem seu momento certo e também estudar bastante, né, que hoje mudou, né, algumas coisas no futebol, como, né, o vocabulário, a forma de você se comunicar com os jogadores, que isso não vejo problema nenhum, como muitas pessoas falam, nossa, o futebol mudou bastante. Não, mudou algumas coisas e se você quer estar no meio, você tem que estudar, tem que se dedicar, porque não cabe mais, né, no mundo da bola aí o treinador, o auxiliar, aquele boleirão, né? Hoje você não convence mais os jogadores só com conversa fiada. Nossa, é muito bom você falar isso, porque a gente tem o nosso podcast aqui, toda semana a gente vai e fala, e a nossa visão de quem está de fora é exatamente isso, assim, chega um medalhão, tem até o André Moreira, meu grande parceiro aqui, que a gente discute futebol italiano, a gente falava sempre sobre isso, assim, a impressão que dá é que
se você chega, sabe, bater na mão na mesa, eu tenho uma carreira maravilhosa como jogador, obedeçam porque sim e pronto, acabou. Não parece que isso funciona mais assim, né? Só no vamos lá, né? Eu acho assim, na minha carreira de 20 anos como profissional, eu tive muitos treinadores, né? Aí, como experiência própria, eu acho que esse tipo de treinador serve para 2 meses, 3 meses, depois não serve mais, infelizmente, né? Mas isso não é só o caso do treinador brasileiro, isso também existe na Ah, Itália. sim. E eu acho que o treinador brasileiro, né, com essa vinda desses estrangeiros, eu acho que também ajuda ao treinador brasileiro estudar, buscar conhecimento, que eu acho que faz parte. Mas eu acho que o principal de tudo ainda, quem decide lá no campo são os jogadores. Ainda acho Ah, sim. que se você tiver matéria-prima de qualidade, com certeza fica muito mais fácil, né? Sim, com certeza. Eu concordo plenamente, sim. Eu queria, antes de invadir o assunto futebol italiano propriamente, queria falar um pouco da época do Palmeiras, assim. Como eu disse, eu sou torcedor do Palmeiras. Eu acredito que na época eu era muito mais torcedor do que agora. Você vai ficando mais velho, sabe? Vai. Claro, se importa, mas não mexe tanto. Por exemplo, eu lembro quando você jogava lá, o Palmeiras ia mal, eu não queria ir trabalhar na segunda-feira, não queria ir para a faculdade, não queria ir para a escola, porque é uma sensação assim horrível. Acho que o jogador passa isso também, mas enquanto torcedor tinha isso. Só que mesmo assim eu tenho ótimas lembranças suas assim no Palmeiras, em meio a tudo as coisas que estavam acontecendo naquele 2008 por aí assim, eu tenho boas lembranças. Você manteve o relacionamento com o Palmeiras, com diretoria, com jogadores, com torcedor, assim? E hoje, como que é a sua relação com o Palmeiras também? A minha relação com o Palmeiras é de torcedor, né? Meu filho é torcedor do Palmeiras, minha filha é torcedora do Palmeiras. Eu vou, de vez em quando, assistir os jogos do Palmeiras, né? Meu último jogo que eu fui foi contra o Botafogo ano passado, né? Não tenho tanto contato com a diretoria, mas tenho alguns conhecidos meus que estão lá até hoje, né? E tenho contato muito próximo com o Paulo Nobre, né? Que a gente até uns anos atrás a gente almoçou junto, tomamos uma cerveja, umas pingas junto. E a gente agradeci muito a ele, porque o Palmeiras hoje, essa potência, a gente deve muito a ele. E a relação, fora isso, é de gratidão com o Palmeiras, né? Eu acho que, apesar de eu ter jogado muito tempo fora, ter jogado também no Atlético Paranaense, ter sido vice-campeão da Libertadores, muita gente não sabe, me conhece como Danilo do Palmeiras, né? E fiquei marcado, né, por ter passado esses 2 anos e meio no Palmeiras e sou muito feliz, né? E hoje tá fácil torcer pro Palmeiras. É isso que eu ia falar. Você roeu o osso ali, viu? Nossa, tem até um outro lance que eu quero discutir com você, mas vou deixar para o final, porque eu acabei tendo esse azar também. Na época que eu mais me importava, que mais me afetava o futebol, o Palmeiras estava naquela fase, apesar de ter umas boas partidas contra o Sport, acho que na Libertadores, teve uma guerra lá na Ilha do Retiro, hein? Mas você acha que quando o time tá na situação, você vira mais torcedor? Sim, então, é isso que tipo, aconteceu comigo, porque agora, é o que você falou, tá fácil, Agora, assim, agora, assim, não é que tá fácil, tá meio perigoso, porque, como o Abel Ferreira falou, acho que ontem, o sarrafo tá muito alto, né? Então a sim, torcida acaba ficando muito exigente, né? Não aceita, não, a gente não pode fazer um jogo ruim, não pode. Então ficou muito, sabe? Hoje o torcedor do Palmeiras sempre foi exigente, mas assim, eu acho que seria até, nossa, como é que eu vou te explicar? Que eu gostaria que até os rivais também tivessem, começassem a melhorar, terem mais melhores resultados, porque aí seria, porque eu vejo quando os rivais vão jogar com o Palmeiras, o medo é não perder, sim. né? O E medo é não aí, perder. Hoje, por exemplo, hoje se você liga a televisão, de repente o torcedor do São Paulo está contente com o empate e o palmeirense não. sim.
E tem umas coisas que tem acontecido agora, esse negócio, você ouvia direto na arquibancada, muitas vezes você estava em campo, eu estava no Palestra Itália gritando da arquibancada para você, Palmeiras é o time da virada, Palmeiras é o time do amor. E tem virado constantemente a ponto de, assim, tomou 2-0? Ah, tranquilo, daqui a pouco vai virar. E não é sempre assim, né? Não é estalo o dedo e vira um jogo, né? Vai ser sempre assim, mas eu acho que é tudo isso, assim, a gente tem grandes méritos, a comissão técnica, tudo, mas eu acho que ainda quem faz a diferença são os jogadores lá, e o Palmeiras tem um time, um plantel muito bom. Acho que de novo, vai conquistar alguma coisa esse ano. Tomara mesmo. Aí agora já embarcando um pouco para a Itália em si, você teve lá a sua ida, acho que em 2011, e você acabaria ficando assim só na Udinese até 2019, assim. Eu queria saber como foi a sua transferência para a Udinese, assim, receber a proposta, se você imaginava o que você ia encontrar lá, se conhecia o futebol italiano, e se tinha alguma expectativa de virar capitão, bandeira, o sexto jogador com mais jogos disputados na história da Udinese, assim. Como que foi essa ida para lá? Vou tentar resumir um pouco, que chega a ser engraçado. Você lembra do Pablo Armeiro, né? Sim, ele jogou com você também na Udinese, né? E jogou no Palmeiras também. Sim. E em 2010 ele vai embora para a Udinese. E no Palmeiras ele jogava de lateral esquerdo e eu de quarto zagueiro, do lado dele, né? E do lado direito Uhum. jogava o Mauro. Quando ele vai para a Udinese jogava no 3-5-2. Então, na teoria, o 3-5-2 no Brasil, os alas são quase atacantes. E na Itália não é Sim. bem assim. E ele teve muito problema com o treinador, com o zagueiro que jogava do lado dele. E ele sempre Ele não falava voltava? isso, que ele não voltava para marcar. E ele sempre falava pro treinador, ó, quando eu jogava no Brasil, tinha um zagueiro que sempre falava para mim, vai. Ah, Agora eu tô jogando com um zagueiro aqui, que ele só fica falando para mim voltar. Aí o treinador, mas quem que é esse? Ele falou, não, Danilo, tal. Aí surgiu o meu nome. Só que na época, até hoje também, a Udinese não contrata jogadores acima de 25 anos. Na época eu estava com 27. E surgiu a possibilidade, tudo, de eu ir. E na época era o Felipão o treinador, tudo, né? E o Felipão falou, não te libero agora, né? Porque falou assim, se você for agora em dezembro, também é ruim para você, porque você vai pegar meio de temporada, então você é. vai, faz os exames e volta, e no final de maio eu te libero, né? E aí foi isso. E eu não esperava, assim, quando eu chego, não tive problema com língua, nada. Eu falei, mano, 27 anos, tem 5 anos de contrato aqui que eu vou ficar. Só que aí eu peguei a Udinese na época né, que a Udinese, o meu primeiro ano, a gente fica em terceiro lugar no campeonato, né? O time da Udinese era muito bom. Eu falei, daqui eu não saio mais, não. E você chegou titular já? Não, né? Não foi? Cheguei titular. Meu primeiro jogo é preliminar de Champions League contra o Arsenal. Nossa Senhora. Primeiro jogo mesmo. O Já jogo contra cheguei. o Braga foi depois? O Braga foi no outro ano. O ano Ah, seguinte, tá. né, com a cavadinha. Eu tenho uma pergunta muito importante sobre esse jogo aí. E eu chego pro lugar do Zapata, que era o colombiano, que, se eu não Ah, me engano, é sim. Vitória da Bahia hoje. Hum. Ele sai para jogar no Vídea Real, aí eu chego e jogo. Também eu já tinha 27 anos, então acho que, Ah, tipo, não sim. tinha problema de. Eu não tinha aqueles argumentos de adaptação, tudo. Eu falei, mano, se eu ou fico aqui ou eu volto, né? Esse aqui, eu ia te perguntar, claro, você já foi mais maduro e com esse objetivo. Você falou assim, você olhou para o Udinese e falou, pô, os caras aqui ficando em terceiro colocado, jogando preliminar de Champions e tudo mais, já tô titular. Você tinha um plano diferente, mas assim, a gente vê muito cara bom no Brasil batendo e voltando, assim, essa questão da adaptação que você não teve problema, parece que os caras têm. Eu não sei se é uma expectativa para ser titular logo de cara, ou, por exemplo, ele sai daqui ídolo, um estádio inteiro falando, nossa, você é craque, chega lá, você tem que se provar, porque em tese ninguém te conhece. Eu Como acho assim, você analisa esse cenário? independente de da onde você vá, do país que você vai, você tem que estar sempre se provando.
Você tem que demonstrar sempre. Eu tô num outro país. Eu fui para um outro país. Se eles me contratam, eu tenho que ser melhor do que o italiano que está lá. Você concorda comigo? Uhum. Senão, eles contratariam um italiano. Então, eu tenho que demonstrar alguma coisa diferente. Então, quando eles me contratam, a expectativa é de um jogador pronto. E eu não estava pronto. Eu não entendia a língua, tinha todas essas dificuldades. Claro que eu tive dificuldade, mas eu falei, não, eu vou superar. Vou indo. Eu vou tentar me adaptar o mais rápido possível. E E eu peguei muitos jogadores brasileiros que foram para lá também, alguns deram certo, outros não, e que essa mesma coisa, essa pressa de jogar, essa pressa. Eles lá, contrato, eles não têm pressa nenhuma, eles colocam no tempo É, certo, né? Olha a gente falando do Palmeiras, olha o Abel Ferreira, o que ele faz com os jogadores, não parece que ele coloca sempre no tempo certo? Ele não tem sim. pressa. Porque ele está lá dentro, ele está vendo o dia a dia. Não adianta a pessoa ficar, não, mas eu acho que deveria colocar, eu acho. Não. E eles colocam no tempo certo. Tem, E os que têm pressa e bate pé, fala, beleza, vai bater o pé, então área, né? vai voltar. O futebol é diferente lá, é mais competitivo, tem menos espaço, então não é fácil. Eu acho assim, para um jogador que joga na defesa, se você pega um pouco ali da tática, como é que funciona, é um pouco mais fácil. Mas quem joga do meio para frente é muito complicado. Porque é muito difícil, tem menos espaço, tudo. E o jogador brasileiro, não, tem também caso a maioria dos sul-americanos, eles têm muita pressa, porque não está jogando, não, eu quero ir embora, que eu quero jogar. Aí Sim, acaba batendo, voltando. realmente. Sobre a Udinese em si ainda, fica até no Brasil, assim, a gente olha a programação da TV, é meio natural eles ficarem dando prioridade para jogo quando vai passar o Milan, quando vai passar a Juventus, quando vai passar a Inter. Então, isso é natural, são jogos de maior comoção, assim. Mas qual que é a importância da Udinese para a Udine, para a região, para os torcedores, assim? Como que funciona o clube dentro da região, a importância e a relevância para a vida das pessoas, assim? Porque é isso, a gente fica focado nesse mais para o norte, mais para lá, né? De onde estão os grandes clubes, tudo mais, grandes campeões, mas a Udinese acho que é mais. Ela foi fundada antes da Juventus, se eu não me engano, se eu não me engano. Então, qual que é a importância assim, do clube para as pessoas? Total, um orgulho gigantesco do povo friulano, assim, que a gente pode, da região. A Udinese é um exemplo, porque a Udinese tem seu estádio moderno, seu estádio que, se eu não me engano, o próximo ano vai ser autossustentável, né? Posso dizer assim? Mudou o naming rights, né? Foi da Dacia Arena para o Blue Energy Stadium. Acho que esse é Blue Energy que deve estar por Isso, trás desse projeto. isso. E apesar de todos esses investidores americanos, estrangeiros, é tocada ainda por uma família, que é a família Poço, né? Tem no seu presidente, né, o histórico presidente, um presidente apaixonado que está todo dia no clube, quer saber de tudo. Então, acho que a Udinese, e não é de agora, não, da quando eu chego, já eu falei, nossa, peraí, não esperava de um time, Ficou em teoricamente, terceiro isso, na Série A, bicho. teoricamente um time que a gente não fala time pequeno, a gente fala o time que fica na parte da direita da classificação, do 10º ao 20º ali, sabe? Sim, sim. Que se você fica do lado esquerdo, já é um campeonato legal. Mas, assim, e na questão da região, o povo vive disso. É o orgulho, porque até então a Udinese ainda é um clube que é tocada por uma família, que eu acho que hoje na Uhum. Itália está acabando É isso, né? minoria, é minoria. Tem americano, chinês e tudo mais. E quando passa É, de um, passa para outro americano. porque eu jogo no Bolonha, já é um americano, depois eu fico um ano no Parma também, é outro americano. Né? Mas é E o que isso. você acha disso? Você acha, assim, são administrações diferentes, até com esse papo de SAF no Brasil, assim. Você acha que tem
uma administração melhor por estar mais vinculada à região, à cidade, às pessoas? Não, assim, a questão da Udinese é que você tinha o livre acesso, né? Por exemplo, eu, quando eu viro capitão, eu tinha livre acesso para falar com o presidente, entendeu? E no Coisa que Bolonha, talvez não tenha, né? então, no Bolonha e no Parma, já você conversa só quando você vai fechar o contrato. Tive algum caso, dia de jogo, o presidente vai no vestiário, te cumprimenta, te pergunta como é que tá. Mas na questão da Udinese, o presidente quer saber aonde você está morando, né? Como é que está a sua família, que escola que seus filhos estão estudando. São coisas que, assim, a preocupação dele não é só questão do resultado. Ele quer saber por que, que o jogador não está jogando bem. Será que ele se adaptou bem à cidade? Está faltando alguma coisa? Né? E a Udinese tem toda uma estrutura que você chegar lá, tem tudo na sua mão. Não tem como. Tem professores para ensinar você se comunicar, né? Se aprender logo italiano, pessoas para acompanhar a sua família no dia a dia, até a sua família se adaptar, né? Tem tudo um staff assim fora que não aparece para acompanhar o jogador durante 3 a 6 meses até ele, digamos assim, andar com as próprias pernas, né? Nossa, muito bom, muito, muito legal saber disso. E qual que é a sua melhor lembrança dos tempos de Udinese? A gente falou aqui já ficar terceiro colocado, preliminar de Champions e tudo mais, mas ao longo de mais de 200 jogos, quase 10 anos a investir na camisa do Udinese, capitão, qual que é a sua melhor lembrança dos tempos de Udinese? Ah, várias, muitas, muitas. Eu acho que Pode listar aí, à eu vontade. acho que o, o meu primeiro jogo, né, que foi marcante, você escutar o hino lá da Champions League, apesar de ser sido uma pré, você joga contra o Arsenal e quase você passa, né? O Di Natale perde um pênalti, ficou naquele quase. De Natal era ruim, né? Depois tem meu gol que eu faço contra o Bolonha, que era aniversário da Udinese, de 120 anos. Tem um... E assim, a maior lembrança que eu tenho é que eu joguei com muito jogador bom lá. Muito. Hoje eu vejo muitos jogadores, né, que jogam até hoje assim, que era a molecada que era a reserva, né, na época, né? Aí, Uhum, eu sim. nominar o banco de reserva na época é absurdo, né? Você tinha Quais hoje nomes, por exemplo? você tinha o Bruno Fernandes, que hoje é capitão do Manchester Ah, United. verdade, ele jogou no Udinese. Você tinha o Muriel, o colombiano. Você tinha o Uhum. Quadrado, o colombiano. Você tinha o Alan, que jogou no Ah, Vasco, sim, Napoli. no Você tinha o Napoli. Zeki, que joga no Napoli. Você tinha aí o Pereira, que hoje é o capitão da Udinese. Então, acho que o coletivo pegava fogo. Caramba, meu. O da Udinese era muito bom. Nossa, que da hora. E você ainda almoça de graça se você andar por lá ou não? Eu vou todo ano. Todo janeiro eu vou para a Udine, vou para Bolonha. Eu tive agora, em janeiro, fiquei mais tempo em Bolonha. Cara, não pago, não. Né? Tenho alguns amigos, não sou uma pessoa que for falar assim, nossa, eu tenho um monte de amigos, não, que é mentira, mas os que eu tenho são de verdade. Então, a gente sempre vai lá e Não eles fazem, paga. vai, digamos assim, para não deixar. O vinho eu não pago. Aí que da hora, porque estava até falando da entrevista que a gente fez com o Ângelo da Costa nos tempos de Sampdoria. Ele falou que quando perdia o derby para o Genoa, tinha que ir no mercado em Milão. Não podia nem É. sair de casa porque o bicho pegava. Assim. E por outro lado, eu falei, mas você almoçava de graça de vez em quando vencia, né? Às vezes rolava alguma coisa assim. Teve alguma lembrança dos dois lados para você? Tipo, putz, aqui eu virei rei e agora eu falei, meu, não vou sair porque senão lascou. Assim, na Udinese a gente não tem essa rivalidade, assim, O derby local ali, né? a rivalidade que tinha era contra o Palermo. Aí você fala, Caramba. o Palermo era da Sicília, É? mas é os presidentes, que os dois eram friulanos. Ah, Né? entendi. O antigo Zamparini, que até faleceu, que ele era Sim. presidente do Palermo.
E tinha uma rivalidade e o bicho era muito alto contra o Palermo. E Ah, no começo eu não entendia muito. Eu falei, também não vou perguntar não, né? Senão já falar, você não quer dinheiro, né? sim. Só para ter Aí, uma noção, quanto mais ou menos o bicho? ah, Você, ó, se ganhar, se ganhar, a gente chegou a ganhar o 5 mil carro? euros. Não, Não, 5 mil cada um? cada um. Puta merda. Essa época da Udinese aí o presidente era generoso. Caramba. E assim, já aproveitando o assunto, isso no Brasil a gente sabe que tem, na Itália também tem assim, ó, beleza, a gente vai para esse jogo, se ganhar esse jogo aqui porque a gente pode evitar o rebaixamento ou pode classificar para tal coisa, vai ganhar X. Isso continua acontecendo até hoje. Conti- No na Udinese, sim, no Bolonha já era diferente. No Bolonha era por metas. Hum, No Bolonha eles faziam o tipo mini campeonato dentro do próprio campeonato, sabe? Essas 5 primeiras rodadas, se fizer 15 pontos, X. Se fizer. E na Udinese, não. Na Udinese, vamos supor, que nem a gente. A Udinese ganha da Inter de Milão em Milão. Aí o presidente vem todo empolgado no vestiário e é normal que o vestiário comece a pedir prêmio, né? Que lá pede bicho, lá fala prêmio, prêmio, prêmio. Aí ele vem e fala tanto para vocês dividirem, né? nossa, que da hora isso. É. Bom saber que Em vez ainda. no Parma não tinha, no Parma era um contrato, então cada um fazia o seu. É o que você estava falando também, né? Porque por ter uma administração mais local, regional e até familiar, o envolvimento do cara é diferente. Ali vira meio que uma empresa, né? Fala, você tem meta, não sei o que e tal, então vamos tratar você como funcionário. E é um funcionário, mas assim, só isso, né? Nada além disso e segue o jogo. É porque como você tem um contato diariamente com ele está todo dia lá, ele almoça lá, então você conversa, dá bom dia, como é que tá a presidente e tal. Você cria não intimidade, né? Não é Uhum. intimidade, mas você cria. Então, quando você ganha, é normal que você, né? Jones aproveita, né, que ele tá naquela euforia, tudo, em vez com o americano é um pouco mais diferente, um pouco mais reservado. Pode crer. E aí, já moveram na sua carreira, por que você se transferiu para o Bolonha? Assim, foi um. Eu usei o porquê, mas é mais assim, como você se transferiu para o Bolonha? Foi um encerramento de ciclo que na Itália, assim, acontece de uma maneira bem tranquila, né? Falou, beleza, somos gratos pela sua trajetória aqui, mas acho que chegou a hora da gente ir por caminhos diferentes. Aí imagino que você talvez quisesse continuar na Itália, acabou indo para o Bolonha. Minha suposição aqui. Como que foi essa transferência? Não, eu chegou no sexto ano meu, a gente já estava 2 anos brigando por rebaixamento e eu não via, né, eu tinha assim, expectativa da melhora do time e aí também já estava ficando cansado, já estava como capitão a responsabilidade era muito grande, eu estava me afetando em alguns jogos, não estava conseguindo me divertir jogando. E é quando eu peço para sair, ele fala que não vou, que eu tenho contrato, tal, 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 mas aí chega no final do ano, né, tem uma certa conversa com o meu empresário e na volta da pré-temporada, eles começam a fazer os amistosos, começam a me colocar no banco e eu chego pro diretor e falo, ó, eu já que estou vendo que vocês vão utilizar outros jogadores, pô, me deixa embora, né? Só que eles queriam que eu fosse pro time que eles quisessem, né? Que na época era o Chievo Verona. Eu falei, não, porque eu Verona eu não vou. Para, em tese, não reforçar um rival direto na Não, e tabela, até alguma coisa assim? falei, não vou jogar no Chievo Verona. Com todo respeito, eu vou dar um passo atrás. Você sabe que o Kevo faliu, né? Nem existe mais. Existe, mas foi, tipo, Não, refundado. faliu. Eu sabia, porque o Terô, que jogava comigo na Udinese, ele tinha jogado no Chievo. Ele Ixi. tinha jogado muitos anos, que ele falou, não, Danilo, não vai que é barca, tal, tal, tal. Eu falei, não. Aí, quando o Inzaghi, o Pipo Inzaghi me liga, ele era treinador do Bolonha, ele me Pode liga crer. e pede minha contratação. Aí o presidente me libera. Aí eu vou pro Bolonha. Aí vieram E,
teoria era para me ficar 1 ano, acabo ficando 3. E como foi essa experiência? Porque você, assim, chegou, se adaptou, trocentos anos de Udinese, vai para um local diferente, não é tão longe ali, mas enfim, outros cidadãos, outra cultura ali, né? Muda um pouco o jeito do italiano, outro clube. Como foi para você essa experiência? Ficou 3 anos, imagina que tenha sido bom, né? Foi maravilhoso. Foi os 3 anos que eu mais me diverti jogando futebol. Foi Caramba, e por sensacional. quê? Como assim? O grupo de jogadores tinha jogadores muito bons, o grupo era sensacional, a cidade, né? A diretoria do Bolonha, acho que se eu ficar aqui, eu vou ficar só falando coisas boas do Bolonha. Não posso reclamar de nada do Bolonha. Foi tudo acima do que eu esperava. Se eu soubesse que eu ia para o Bolonha, eu teria ido bem antes. Caramba, meu. Nossa, Se eu não fazia encontrasse, ideia mesmo. se eu encontrasse o que eu encontrei no Bolonha, o que eu vivi lá foi sensacional. Qual a sua melhor lembrança da época do Bolonha? Minha melhor lembrança, a, são tantas, né? A gente passou muita coisa no Bolonha, né? A gente passou toda a doença do Mihailovic, né? Ele passou lá com a gente, né? Mas eu acho que os jogos do Bolonha, o time jogava bem, né? Acho que a minha maior lembrança assim é a vitória que a gente fez contra a Inter de Milão, 1-0, na estreia do Mihailovic. Eu tô confundindo, porque teve uma que venceu, foi no Renato Dallara, mas foi que a Inter perdeu o título. Não, não foi esse, não, né? Foi? Não, esse foi em Foi. Milão. Esse foi Ah, foi quando Milão. o Inzaghi é mandado embora porque a gente perde do Ah, Frosinone no domingo. O Mihailovic chega na quinta-feira e domingo à noite a gente joga com a Inter de Milão do Spalletti, lembrei. primeira no campeonato, e a gente ganha de 1-0. Aí dali que a gente pode dizer assim que parte o Bolonha, né, da era Saputo, né? Que hoje o Bolonha está aí voltando a disputar competições europeias. E daquele jogo ali, a gente viu que o Bolonha não tinha time para ficar ali embaixo. E assim, você ir para o Parma não foi um problema, apesar de ser uma outra divisão e tudo mais, porque na região da Emília-Romanha ali tem vários clubes, mas não necessariamente todos são rivais de todos, né? Tem a questão da SPAL, aí tem o Modena, tem um briga com um, mas não briga com o outro. Assim, entre Bolonha e Parma existe essa rivalidade? Foi um problema você ir para lá ou não? Não, existe a rivalidade, mas a cidade de Parma é tranquila, os torcedores também são muito respeitosos também, e a questão que eu fui para o Parma, eu fui só porque eu queria jogar com o Buffon. Caramba, que da hora. Só fui quando me falaram da proposta, tudo, não quis nem escutar muita coisa. Eu falei, não, esse vai ser meu último ano, então eu quero encerrar jogando com o Buffon. Então, se a torcida não gostasse de mim, me vaiasse, eu não tava nem aí. Eu queria estar jogando. Eu joguei com ele. Joguei 1 ano com ele. Então, E como foi? foi um sonho realizado, né? E como foi? Bom? Foi sensacional. E ele morava perto de casa. A gente morava perto um do outro. Então, o treino era sempre 10 horas. Pô, e ele, né? Você sabe Aí você quando você vai. saía tipo 9h50, ficava esperando ele sair assim na porta para ir junto. É, quando você vai ficando velho, você vai dormindo pouco, né? É. E o treino era 10 horas, então você tinha que tomar café até as 9. Pô, ele queria tomar café às 8 horas da manhã, ele já tava lá, pô. Nossa. Aí Mesmo ficava no tomando. final da carreira já, né? 8 horas a gente tava lá tomando café, 8h30 ele tava na academia. E isso é Caramba. tomar café com o Buffon durante 1 ano, escutando as conversas dele, com quem que ele jogou. Eu falei, pô, que fim de carreira, hein, Buffon? Pô, jogou com o Canaro, jogou com o Nesta, com o Thiago Silva, agora tá jogando comigo, hein? Ele dava risada. Nossa, que da hora, meu. E até te perguntar exatamente como foi jogar com o
o Buffon mesmo no desfecho da carreira dele e na sua também, mas pelo visto foi um ano maravilhoso no Parma, assim, né? Foi, eu acho assim, eu parei de jogar e ele continuou ainda. É, como é assim, ele é apaixonado pelo futebol, sabe? É um cara que ganhou tudo na vida, ia lá todo dia. É o exemplo, tipo assim, como é que eu posso dizer? Ele sempre foi o exemplo nas atitudes, né? Foi sempre o capitão por onde passou, mas sempre com as atitudes. Não era um cara de fazer muito discurso, tal, tal, tal. E ele, né, nas atitudes dele, um cara que ganhou tudo, pô, 8h30 da manhã, estava na academia, né, se cuidava para poder jogar na Série B, pô, a Série B na Itália é difícil, né, muito difícil, os campos também não são, né, o cara acostumado a jogar Champions League, então, e a questão que todo mundo queria fazer gol no Buffon, né, todo mundo queria fazer gol nele, então ele sempre falou, eu tenho que treinar mais que todo mundo, porque eu tomar gol do Messi, tudo bem, mas eu tomar gol de cara que eu nem sei o nome, é foda, ele falava, né? Tomar gol do Zezinho ali, né? Do Giuseppe. Entendeu? Ele falou, tomar gol de craque, ó, aí é mérito do cara, mas se o fulano fizer um gol, vamos falar que é falha minha. E vocês chegaram a pegar playoff, não pegaram? Ou já estava sem você? Não, eu já tinha saído. O ano que eu chego, a gente, por um ponto, não entra no playoff. É. Mas aí o ano seguinte entra e agora esse ano vai subir, né? O Parma merece, É, tá? O Parma merece estar na primeira divisão. tá quase lá. E com, assim, acho que a vaga automática, né, entre primeiro e segundo tá quase garantida. No ato da gravação dessa entrevista aqui, né? A gente tá no desfecho da Série B 23-24. O Parma tá na liderança. Faltam as 3 rodadas para a temporada regular acabar. E deve pegar ou primeira ou segunda posição e já sobe de maneira É, automática, com certeza. não, merece. A cidade merece, os torcedores merecem, o presidente, o cara que gastou muito dinheiro para poder, né, reestruturar o Parma. Então, acho que pessoas assim sérias no futebol merecem estar na primeira divisão. Com certeza. Eu queria fazer mais uma pergunta para a gente continuar nesse ritmo de conversa mesmo, e depois fazer uma série assim, mais rápida contigo, mas queria que você desse a sua contribuição, a sua análise exatamente de Udinese e o Bolonha, porque eu não esperava, eu brinco, até faço uns vídeos de previsões aqui bem antes da janela de transferência acabar. Para mim, o Bolonha ia brigar para não cair, assim, sinceramente. Perdendo o Arnautovic, e aí, sabe, o Thiago Motta mais ou menos e tudo mais. E aí vai levar o time simplesmente para a Champions League, enquanto a Udinese está correndo assim, é uma temporada atrás da outra com risco de cair e fica cada vez mais próximo assim da queda. Como você vê o momento dos dois clubes assim? Assim, é uma surpresa, né? Para os dois times, assim. A Udinese, eu acho que já faz alguns anos que ela vem, né, brincando com esse perigo que é o rebaixamento. E eu acho que, assim, de fora, é difícil comentar, mas eu acho que a Udinese errou no treinador. Eu acho que o Tchófanes Começou já com tá. Aqui ele, né? começou com o Sotil, aí foi pro Tchoff e agora tá o Cannavaro na reta final, né? Eu acho que o Tchófanes já tinha passado na Udinese, já tinha feito um trabalho, assim, mais ou menos, E abandonou e, o time, né? Entre aspas, é, abandonou. e eu acho que errou ali. E quando você erra a questão do treinador, é difícil. O campeonato italiano é muito equilibrado, mas eu torço, eu espero aí que o Cannavaro, né, tem pouco tempo, vai ter que ser na base da conversa, mas eu acho que a Udinese tem matéria-prima, né, tem jogadores, né, de qualidade para sair dessa situação. Vai ser difícil, vai, mas eu acho que no final a Udinese vai conseguir escapar e eu espero que no próximo ano não cometa os mesmos erros que cometeu nos últimos anos. A questão do Bolonha, eu estive há 2 anos atrás assistindo Udinese e Bolonha. E o Thiago Motta estava lá, fui no vestiário, conversei com ele, e ele tinha me falado, ó,
eu perguntei, né, algumas coisas que eu falei, ó, eu tinha feito curso de treinador e tal. Ele falou, ó, e esse time não é o meu time. Porque aquele time ainda tinha o Sansone, tinha o Soriano, tinham alguns jogadores da minha época, da época do Mihajlovic. Então era um time que jogava diferente. E ele falou, o ano que vem eu vou montar meu time. Então eu acho que tá mais do que comprovado que esse time aí é o time dele, né? É o time que joga do jeito que ele gosta. Então eu acho que se o Bolonha está voltando a disputar uma competição europeia, é tudo graças ao Thiago Motta. Para mim foi uma surpresa, óbvio, eu não tinha a informação dessa conversa que você teve com ele. A partir dessa conversa, você ficou menos surpreso com o que está acontecendo? Você falou, putz, o cara tinha razão mesmo, ele ia montar o jeito Não, dele? Ou ainda assim você não esperava que fosse tão bom quanto está sendo? não, eu fiquei não surpreso, fiquei curioso. Eu falei, não vejo a hora de começar o campeonato para me ver, né, o que ele vai Uhum. fazer diferente, né? E a questão do. Porque assim, quando você fala, liberou o Arnaudovic, né? Mas ele tá lá no dia a dia. Você viu quem que era o reserva do Arnaudovic? O Zirkzee? E você acha ele bom jogador? Melhor que o Arnautovic. Então, né, tá respondido, né? Então, acho que ele montou o time, né? Se você reparar, ele montou o time em cima do centroavante que ele tinha. Né? Que eu acho que o Bolonha gira tudo em torno do centroavante. Que Sim, é o. Não é o e é um melhor. cara extremamente habilidoso. Assim, ele tem a cabeleira dele ali de referência, mas é um cara habilidoso demais. Não é. Assim, a gente não pode falar, não, é o melhor jogador, porque né, o Skorupski é um baita goleiro desde a minha época. Tem o Calafiore, que se transformou em zagueiro graças ao Thiago Motta. Tem o Freuler, que é um jogador experiente. O Orsolini, que é da minha época. Tem vários jogadores de, vamos supor assim, de nota 7, Uhum. 7,5. Mas o atacante né, hoje você olha assim, você fala, não, é até, assim, a gente pode... Eu joguei contra ele quando ele estava no Parma. Ele jogou no Parma, ele. Nem sabia. Ele jogou no Parma, mas não era esse jogador ainda. Mas eu vejo ele com muito, assim, tecnicamente ele é muito parecido com o Ibrahimovic. Já vi essa comparação já. Mas, assim, uma coisa aqui que vai ser difícil ainda falando do Bolonha é o próximo ciclo, né? Aí já falam de Thiago Motta na Juventus, já falam de Zirkzee no Milan na Inter, aí capaz até do Salemaker chegou a estar jogando bem, Calafiori na Juventus, aí complica, né? Mas assim, essa questão do mercado italiano agora fica, né? Esses 3, 4 meses aí falando muito. Mas eu acho que depois de tudo que o presidente do Bolonha passou, gastou, agora que está disputando volta a disputar uma competição europeia, eu acho que ele não vai se desfazer de todos. É claro que o Bolonha vai ter que, né, se desfazer de alguns jogadores, mas eu acho que não vai ser esse desmanche todo, não. E eu torço para que o Thiago Motta faça a melhor escolha para a carreira dele, né? Não vou aqui dar opinião, ele tem que ficar no Bolonha, ele tem que ir para a Juventus. Eu só acho que, né, eu fico muito feliz quando surge um treinador novo, da nova geração, o caso do Thiago Motta, do Xavi Alonso, que é bacana, com ideias novas. Então, a gente espera que ele faça uma carreira, né, de sucesso, seja no Bolonha ou seja em outro time. Torço muito por Mesmo, ele. mesmo o De Rossi também, ele começou mal, né, entre aspas, com a SPAL lá, caiu para a Série C, ele acabou sendo até mandado embora, tá, nossa, indo super bem na Roma agora também, da mesma geração, né, desses caras. É, e o De Rossi, assim, é um pouco diferente do Thiago Motta, do Xavi Alonso, tudo que o De Rossi é muito identificado com a Roma, né? Sim. Então, acho que você vê ele na beira do campo aí, ele é pô, mais do que um torcedor, né? Então, eu acho que o poder de convencimento do De Rossi para os jogadores é muito fácil, porque ele viveu a Roma, depois do Totti, é o De Rossi, Sim, com né? certeza. Então, acho. E também acho um pouco difícil o De Rossi
trabalhar em outro time na Itália, assim, porque a rivalidade lá é muito grande. A gente vê aqui no Brasil o caso do Rogério Ceni, né, que é muito ligado ao São Paulo. Você imagina o De Rossi né? Você imagina o De Rossi treinando outro time na Itália? Do patamar ali de Roma, Nápoles, Juventus, Milan, vai ser um pouco, né? Torcedor Concordo. vai, torcedor vai, né? Girar um pouco o nariz. Claro, se ele fizer que tudo gira em torno do resultado. É claro, se ele for para outro time e ganhar, tudo bem, mas até então vai ser difícil. Concordo, concordo. Vamos para as últimas aqui. Queria a sua opinião. Na verdade, tem uma última que eu queria perguntar. Por que que você nunca voltou para o Brasil e se teve proposta, assim? Porque a gente vê bastante. O cara vai, mesmo os que dão certo, chega aquele momento de, beleza, agora eu vou voltar para o Brasil, sabe? Talvez para o mesmo time onde eu jogava, e encerrar meu ciclo no Brasil. Por que isso nunca aconteceu com você? Você teve proposta, não teve? De qual time? Não, propostas concretas eu não tive muita sondagem e tudo, mas eu acho que, como é que eu vou te dizer assim? Eu acho que eu não poderia mentir para mim mesmo. Eu acho que eu joguei até os 38 anos, eu acho que aproveitei bastante a minha carreira, então eu não queria voltar no Brasil nessa idade eu tinha que ser muito profissional. E eu acho que eu já não estava mais com a cabeça, né, pronto para novamente ficar longe de casa, jogar quarta e domingo direto. A rotina do futebol brasileiro é desgastante, então acho que eu achei melhor parar, né? Eu achei melhor eu parar do que eles me pararem. Então acho que eu parei no momento certo. Boa. Vamos então para aquela lista lá, jogo rápido aqui. Uma que a gente acabou deixando passar. Como foi jogar com o Di Natale? Ele é um bom jogador? Pô, bom não, fenômeno. Não um bom jogador. Excelente capitão e um dos maiores atacantes com que eu joguei. Disparado. Boa. Qual foi o melhor jogador que você atuou contra, que você enfrentou? Pode ser uma lista, não precisa ser um só, mas uma lista dos piores que foi para você fazer o seu trabalho. Posso falar, acho que uns 5, 6 aí, vai. Totti, o Klose, na Lazio, o alemão. Tevez, da Juventus. Na época da Juventus, o Tevez era mais... Nossa, eu joguei com tanto cara. O Samuel Eto'o. E um cara que me dava muito... Tinha o Ibrahimovic, mas um cara que me dava muito trabalho era o Luca Toni, na época do Verona. Jura? Nossa, é muito grande ele. Acho que ele tem Nossa, 1,94. é muito grande, forte. Nossa, e tinha aquele jogo de agarrar, de puxar. Nossa, ele dava muito trabalho. Se eu vou Nossa, muito. tem vários atacantes. Na Itália, graças a Deus, joguei contra um monte de cara bom. O Tony, assim, óbvio, não é um craque de bola nem nada, mas ele sempre foi meu jogador favorito na Itália. Assim, dentre os italianos, sempre foi meu Nossa, favorito. Assim, nossa. ele dentro da área era impressionante, muito difícil de marcar. E cada um tinha a sua, né, a sua qualidade e tal. O Totti era o jogador que você não conseguia marcar, que ele só tocava de primeira. Que Um loucura, jogador. bicho. O Totti você não conseguia nem chegar, chegava perto dele, a bola já estava longe. O Tevez, aquela fome, aquele, né, do sul-americano, aquela raça, ele incendiava o estádio da Juventus quando ele pegava na bola. Né? Vários aí. O Samuel Eto'o, apesar de estar depois dele ter ganho a tríplice coroa, mas era um cara tecnicamente muito bom, rápido.
O último, assim, que agora tá jogando, é o Lautaro Martinez, também é muito bom jogador. Lautaro Vai Martinez. fechar artilheiro aí de novo da Série A. Lautaro Martinez é muito bom jogador. E de vestiário, assim, aí é mais questão vestiário e treinamento. Você treinou com esses caras, dividiu o vestiário, passou, você olhava para o lado e falava, meu, esse cara é sensacional, muita sorte a gente ter ele aqui, o jeito que ele treina, o jeito que ele se dedica, o jeito que ele faz diferença em campo, quais são os melhores, assim, para você? O número 1 disparado é o Buffon. Apesar de eu ter passado só um ano, mas né, não tem como não nominar ele como primeiro pela história dele no futebol, por ser quem ele é, né? Se não for o maior goleiro da história do futebol, porque ele passou, ele sempre falava para mim, eu comecei a jogar onde podia recuar e eu pegar com a mão. Depois eu volto, jogo onde eu tinha que jogar com o pé. Então ele pegou toda essa transformação no futebol e jogando com alto nível, né? Então você vê a dedicação né, que ele foi, né, no futebol, como ele se dedicou ao futebol. Cara, no Udinese tive Di Natale, tive um ganês, o Asamoah, que depois foi para a Juventus, que também era um cara muito bom jogador, muito trabalhador. Vou nominar esses porque o Di Natale e o Buffon são jogadores, né, bandeira, né, na Itália. Então acho que foi bacana dividir o vestiário. Com o Di Natale muito mais tempo, mas com o Buffon também foi muito prazeroso. Boa, muito boa. Vamos para a parte final aqui. Teve só uma coisa que eu fiquei muito curioso que você falou da diferença da Série B, assim, a disputa da Série B para a Série A, uma coisa que eu defendo nos programas que a gente faz aqui, de que a Série B, eu não sei se é por questão de orçamento, mas é um campeonato completamente imprevisível, assim, a gente vê um time disputando a Série A e na seguinte ele caiu, ele cai de novo para a Série C. Não sei se porque muda o orçamento, porque o campeonato é muito diferente. O Bari jogou playoff com o Cagliari, vai cair para a Série C agora de novo, assim. Então, óbvio, diferença de qualidade e orçamento. Mas tem alguma particularidade da Série B, assim, você falou do gramado já e tal, que torna um campeonato completamente diferente, assim? Eu acho que na Itália tem jogador de Série B e jogador de Série A. Eu acho que isso, para mim, nesse um ano que eu joguei no Parma, ficou muito claro. Não vou falar que eu fui um jogador só de Série A, mas eu joguei 11 anos na Série A. Quando eu vou disputar a Série B, e você joga com alguns jogadores que a qualidade cai um pouco. Só que a camisa continua sendo pesada. O Parma era uma camisa pesada. Né? E no gol você tinha o Buffon, por exemplo. Então todo mundo queria fazer gol no Buffon. Então a gente, na teoria, teria que ter um time no mesmo nível de quem a gente tinha no gol. E a Série B não tem muito dessa de você jogar em casa fora, porque é muito equilibrado. Assim, não é um equilíbrio mediano. Você não vê nenhum time, você fala, nossa, esse time te enche os olhos, e nem aquele time você fala, nossa, eu não vou nem assistir, que horrível. É muito equilibrado, é muito competitivo. É como se você está jogando a Libertadores. Apesar que tem VAR, mas o VAR é. Série B, vamos supor, deixa o jogo rolar mais. E o jogador de Série A está mais acostumado de ser um pouco mais protegido, entre aspas, os atacantes. Lá a Série B, falando português, lá o pau come mesmo. Então, essa impressão eu tenho há muito tempo, assim, já. Antes passava. A gente teve a transmissão aqui já no Brasil na TV a cabo, teve no YouTube também na temporada passada. É assim, é o que você falou, o pau come solto, É, assim, livre mesmo. é guerra. Todo jogo você pode ir jogar contra o Bari e ganhar de 5-0, ou o Bari vir em Parma ganhar de 4-0. É normal. Ninguém se assusta. É impressionante. Por isso que muitos times, quando caem, até se acostumar, que nem o Parma, por exemplo, falando do Parma que eu joguei, a maioria dos jogadores que estão lá hoje estavam comigo há 2 anos atrás.
Só que eram todos jogadores jovens, que o presidente americano fez um time jovem. Agora que tá vindo fora a molecada, que já tiveram que disputar 3 Série B para entender o campeonato. Você vê que não é muito, muito competitivo, né? É muito difícil de jogar a Série B. Com certeza. E aí, Danilo, para fechar, eu queria só mostrar para você aqui 2 vídeos que eu tinha separado, só para você fazer o seu react e trazer a sua impressão a respeito. Eu vou até colocar aqui, ó. O primeiro, a gente já até falou a respeito dele aqui. Ah, Que foi o boneco do Michael Swan metendo essa aqui numa preliminar de Champions League. Você até mencionou, falou, o jogo da cavadinha e fez aquela cara meio assim. então, Qual porque foi o after, o depois desse acontecimento aqui, essa tragédia? Então, porque um ano antes, quando eu chego, a gente joga preliminar contra o Arsenal. Então, na teoria, era muito difícil passar contra o Arsenal. E o ano seguinte, a gente pega o Braga, que na teoria era o mesmo nível da Udinese. Tanto é que a disputa vai para os pênaltis, era um time do mesmo nível que o nosso. E eu era o próximo a bater o pênalti. Né? E, cara, o que eu vou falar? No vestiário ele não entrou, né? Ele ficou Não uma entrou. semana. Não, ele ficou uma semana em casa, na casa dele. Porque aí o presidente teve que intervir, teve que pedir para o vestiário aceitar de volta, mas nunca mais foi. Porque ali a Udinese ia voltar a disputar uma Champions League, a gente perdeu um caminhão de dinheiro, né? Mas tirando tudo isso, eu acho que o jogador não sabia onde está, né? A responsabilidade que tem, eu acho que não sabe, nunca foi craque, né? Ele tinha E jogado contigo no Palmeiras? não, nunca Não, foi né? craque. E quem faz isso são gênios, gênios que faz isso. Djalminha, é jogador da prateleira que ele não tá nem na, entendeu? Então não vou ficar falando mal, que não é meu amigo, não tem nem como eu ser amigo de uma pessoa que fez isso, né? Mas não desejo mal para ele não, mas eu acho que foi uma irresponsabilidade muito grande que ele acabou pagando, né? Que ele poderia, que era um bom jogador, ele poderia ter nos ajudado muito. Infelizmente, não, só atrapalhou. Pois é. E aí, a última, na verdade, eu acho que a nossa entrevista fluiu bem. Eu não acho que eu não corro o risco de passar o que esse cara aqui passou contigo, mas eu nem sei se você lembra desse acontecimento, mas assim, eu assistia nessa época o Palmeiras era assim muito forte para mim, eu assistia sempre na casa do mesmo amigo, e quando a gente viu essa sua entrevista, coisa que você não dava, a gente assim marcou para a gente pro resto da vida. Eu quero mostrar essa aqui para você reagir, ver se você lembra dessa daqui. É 5 segundos assim, só para ver o que você vamos ver, ó. Pro Palmeiras, ô Danilo? Se fosse alegria, tem que contratar um palhaço. Falta alegria pro Palmeiras, ô Danilo? Se fosse alegria, tem que contratar um palhaço. E aí, você lembra desse dia, não? Lembro. Mas é que ali era complicado ali na saída ali do vestiário, dos repórteres. Pô, naquela época enchia o saco. E enche até hoje, né, meu? Mas, pô, o cara jogando no Palmeiras, pô, recebendo em dia, estádio lotado, vem falar pra mim que, pô, falta alegria pra jogar. Alegria, motivação pra jogar. Pô, vai tomando, pô, falar por dia, pô. É Não, umas pior que, perguntas. tipo... Não, o Então, repórter faz umas perguntas, entendeu? Aí o jogador responde assim, o cara, pô, é ignorante. Pô, você acha que é uma pergunta que ele tem que se fazer? Pô, falta alegria. Porra, alegria. Pô, você tá falando de um jogo de profissional, pô, atleta profissional.
Jogo de time grande, alegria, porra. Nesse dia, o Palmeiras estava com você, estava com o Marcos no gol, e acho que perdeu de 4-1 do São Caetano no Palestra Itália. Eu acho que eu não estava nesse jogo. Foi o jogo que depois o Palmeiras contrata o Antônio Carlos Zago. Não estava com o Muricy? Não, né? Sim, estava com o Muricy, mas o Antônio Carlos Zago era treinador do São Caetano nesse dia. Ah, entendi. Aí passa algumas semanas, algum mês, não sei o que, o Zago vem pro Palmeiras. Por causa desse jogo aí. Puta merda. Aí eu lembro que eu fui num dia bem chuvoso, Palmeiras e acho que Vitória. Era o Zago. Eu acho que era um dos primeiros jogos dele, já estava sendo xingado já. Uma fase brava essa daí, mas eu tava. Não. Ali, quando você entrava ali, a turma do amendoim, ele era pesado o negócio. Mas você lembrava dessa entrevista, assim, ou não é algo que mandam para você? Agora eu lembrei, assim, mas por muitos anos, assim, meus amigos ficavam me zoando, né? Se falta alegria? Assim, pô, alegria, não sei o quê, mas depois eu tinha... Eu lembrei agora, né? Mas não é uma coisa agradável, vai. Mas o repórter também... Mas é normal, assim, a gente viu coisas piores, tanto de repórter, ainda mais agora que torcedor tá indo mais pra coletiva e faz umas perguntas. Nosso time não tá jogando nada, como é que é aí, Danilo? Tipo, acho que... Não, e assim, eu assisto futebol, mas assim, eu não, é muito programa de esporte. E eu vejo ex-jogador, algumas pessoas falando de futebol, mano, na vontade, eu troco de canal, mano. É impressionante, sabe? Você tem que ficar falando mal para ganhar like, ganhar, sabe, audiência. Pô, eu acho inadmissível o cara falar que o jogador é ruim. Se o cara é profissional. Você pode não gostar do cara, agora você não pode desrespeitar, falar que o jogador é ruim, não presta. Você sabe aí na televisão aí, o cara tem que ficar falando mal para poder ficar segurando emprego. Então, né? Sim. Por isso que muitas vezes é melhor você ficar quieto, porque você vai debater, não vale a pena. Um dos motivos da gente estar aqui conversando, de eu ter criado o meu, é exatamente por não me sentir representado do jeito que os caras cobrem, assim. É um dos motivos que me fez... Você vê, a gente tá conversando de futebol, conversando na boa. Você pode falar, pô, Danilo, eu não gostava de tal jogador. Beleza, como eu também joguei, assisto, falar, tem jogador que eu não gosto. Mas assim, você tem que saber, porque tem jogador que joga bem no time, joga mal no outro. Tem o esquema tático, tem um monte de coisa, né? Não é só, né? A gente, né, vê vários casos aí que fala, pô, o jogador aqui não jogou nada, vai pro outro joga bem, né? Outro caso, torcida fica pressionando, invadindo o CT, tal. Não ajuda em nada. Não ajuda em nada. A gente dá um exemplo aí agora, o Cássio, por exemplo, olha, apesar de a gente ser palmeirense, mas, porra, que sacanagem, meu. Olha o que o Cássio fez pro Corinthians. Do cara chegar aí no psicólogo, o psiquiatra os caras tá deixando o cara louco, meu. Isso é futebol, pô. Acho que aqui no Brasil... Respeitar o ser humano antes do jogador. Deu uma viralizada agora num discurso, acho que de torcedores do Vasco, direto com os próprios jogadores. Isso eu sempre fui contra, assim, sinceramente. Porque, assim, por que eu... Vamos supor, tem a Mancha Verde foi ter uma reunião com o Danilo para cobrar o Palmeiras. Por que eu, Adriano, não posso ter uma reunião com o Danilo para falar com ele? Você, Danilo, eu acho que o time tem que jogar diferente. Vai só aquele grupo e vai sempre na base da porrada, entendeu? Eu posso falar assim que na minha época do Palmeiras a gente teve duas ou três reuniões com a Mancha, mas nunca foi nesse tom de ameaça tal. Eu lembro uma vez que teve uma que foi em Atibaia, que foi o Serdã na época, não sei, acho que foi. Pô, mó tranquilo, pô, o que tá precisando? O que vocês querem que a gente faça, sabe? Pô, o que você quer? Vocês não podem fazer nada, vocês continuam, pô, a gente vai continuar apoiando, sabe, em tom, né, e assim,
no Atlético Paranaense, nunca me aconteceu. Nunca peguei nesse tom de ameaça. Nessas 3 que a mancha foi, né, foi mais a questão, pô, o que tá acontecendo, mano? Claro que eu peguei o período da mancha, quando a mancha, os torcedores agrediram o Wagner Love, depois lá em Porto Alegre tentaram agredir o Luan, mas eu acho assim, aí é mais 2, 3, não é, eu não posso falar que foi a mancha verde, e não foi. Sim. É como, tipo, falar, pô, a torcida do Palmeiras agrediu o fulano de tal, não. Foi uma pessoa, 2, que nem você tá falando, a torcida do Vasco foi. Garanto para você que foi 30 pessoas. 30 pessoas não pode, né, representar a torcida do Vasco. Porque a torcida do Vasco faz é brincadeira, mano. Sim. A torcida do Vasco lota todo jogo, mano. Sim, mas assim, por que esses caras têm o direito de ter a conversa com o jogador e eu não tenho, mas, entendeu? aí é diretor, os caras querendo ficar de bem, né? Ficar de bem com a torcida. Querendo tirar o erro da contratação errada, do planejamento errado. O que acontece? Acontece. Só um ganha, meu. Só um ganha. Só um ganha e 5, 6 vai para a Libertadores. O resto não presta. Né? É assim. Coisas do futebol. Mas é isso aí, Danilo. Nossa, a gente vai encerrando aqui a nossa entrevista. Disparado, uma das melhores, talvez a melhor que a gente já fez aqui no nosso canal, que é a Fonte de Caucho aqui no Golato. Para você que assistiu aqui até o final e ouviu, convido você a deixar o seu like, se não está inscrito no canal, aí fazer a sua inscrição, porque a gente vai batalhar para trazer mais entrevistas. Acho que atingir o mesmo nível dessa daqui vai ser difícil, mas vamos trabalhar para isso com certeza. E aí, Danilo, simplesmente muito obrigado de verdade por ter aceitado esse convite. Espero fazer mais, se você tiver disponibilidade e disposto a gente fazer mais, mas muito obrigado mesmo, viu, por ter aceitado o nosso convite. Que isso, Adriano, eu que agradeço aí. Espero muito sucesso no seu canal, na sua empreitada aí falando de futebol, que é sempre bom, pessoas do bem falando de futebol, só de futebol, que é a coisa mais agradável que tem no nosso país, que o país é apaixonado por futebol, então a gente falar de coisas boas, falar de futebol e de bola rolando. Um grande abraço aí. É isso aí. A gente vai ficando por aqui então. Um forte abraço e até a próxima!